E a situação é a seguinte: Flamengo tem barca de saída prevista. Gerson conversa com Ancelotti e Ancelotti dá o papo para Gerson. Flamengo tem interesse em jogador do Milan. Isso e muito mais agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ative o sino de notificação. E vamos para as notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo tem 4 jogadores que podem assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo a partir do dia 1º de julho, mais ou menos daqui 20 dias. São ele, o zagueiro Cleiton, zagueiro das categorias de base, Matheus Cunha, goleiro reserva, Varela e Pablo também, que também é zagueiro. A situação do Varela já está praticamente tudo certo para ele renovar com o Flamengo. Ele só não renovou ainda porque o empresário dele, que não é brasileiro, teve um problema sério de saúde e não pôde vir ao Brasil para resolver essa questão da renovação de contrato dele. E aí ele vai aproveitar esse Mundial de Clubes, ele vai estar lá nos Estados Unidos, porque o empresário do Varela também é o mesmo empresário do jogador da seleção argentina, Enzo Fernandes, que pertence ao Chelsea. O Chelsea vai ser, inclusive, o adversário do Brasil. O zagueiro da categoria de base, Cleiton, ele juntamente com seu staff falaram com o Flamengo e disseram que não querem renovar uma possível ida dele para o Benfica de Portugal. Até porque é um zagueiro muito bom, zagueiro canhoto, tem uma boa saída de bola, mas o Flamengo não aproveita o jogador. Zagueiro bom das categorias de base, cara, e o Flamengo tem esse sério problema de não aproveitar melhor as suas crias da base. Isso é realmente um absurdo, isso é um absurdo. Zagueiro com grande potencial, tem uma boa saída de bola, zagueiro jovem, alto, bom porte físico, e o Flamengo não aproveita. E a situação do Matheus Cunha, o Flamengo provavelmente não vai renovar. O Flamengo tem que ir em busca de um goleiro reserva para o Rossi, até porque quando o Rossi não pode jogar, o nível cai demais. Vocês viram como é que é o Rossi jogando e o Rossi quando não está jogando. O Matheus Cunha falha muito, ele é das categorias de base do Flamengo, mas a intenção do Flamengo é não renovar com o Matheus Cunha e ele ser liberado de graça para qualquer clube do mundo. E o outro é o Pablo, né? O Pablo, que ainda é uma herança de Paulo Souza, juntamente com a diretoria do Flamengo, principalmente com Marcos Braz. Ele pediu a contratação de Pablo e depois foi demitido, saiu do cargo. O Pablo nunca mais teve chance de jogar no Flamengo. Felipe Luiz não usa ele, nem relacionado para os jogos ele é. Não vai viajar para os Estados Unidos, vai ficar no Brasil fazendo academia e recebendo um alto salário. Isso é uma putaria, cara. Eu fico revoltado com uma situação dessa. Existia a possibilidade do Marcos Braz levar ele lá para o Remo, só que o Pablo prontamente já recusou e disse que não vai jogar no Remo. Então vai permanecer aí no Flamengo até o final desse ano, final de 2025, recebendo um alto salário. A situação de Carrascal é a seguinte: o Flamengo fez a proposta de 10 milhões de euros ao Dinamo de Moscou. O Dinamo ainda não, que não recusou, mas também não aceitou a proposta, a proposta está em aberto. O Flamengo ainda pode aumentar essa proposta com mais 2 milhões de euros por bonificação e metas alcançadas. Só que o Dinamo diz que quer 15 milhões, o Flamengo diz que não vai aumentar, no máximo mais 2 milhões por metas, e o Dinamo até o momento não recusou, mas também não aceitou. Então a proposta da situação de Carrascal fica aberta aí, fica no ar, né? Vamos ver se vai se concretizar essa negociação. A situação de Gerson novamente, essa novela, infelizmente, vai se arrastar por algum tempo ainda, nós vamos ter que falar aqui no canal, até porque o Gerson continua sendo jogador do Flamengo. A gente tem que falar aqui e trazer todas as atualizações possíveis da situação de Gerson. A situação é a seguinte: Gerson falou com o Ancelotti e perguntou se caso ele fosse para a Rússia, isso teria algum impacto do Ancelotti convocar ele para a seleção brasileira. E o Ancelotti deu entrevista falou para o Gerson que existem campeonatos maiores para o Gerson jogar. Ou seja, o próprio treinador da seleção brasileira acha que jogar no Flamengo é melhor para o Gerson do que ele ir para a Rússia, né? Mas que também falou, né, que independente do campeonato ele vai ser observado. Mas, cara, ir para a Rússia é se esconder. Ainda mais o Gerson, que tem essa projeção de ir para a próxima Copa do Mundo, que talvez seria a última Copa do Mundo da carreira do Gerson, tendo em vista que ele já é um jogador de 28 anos, já tem uma idade já meio que avançada. Então, o Ancelotti falou mais isso aí para fazer aquela média, mas na opinião do Carlo Ancelotti, seria melhor que o Gerson ou ficasse no Flamengo ou se transferisse para um outro campeonato com mais visibilidade. Porque, vou falar aqui novamente, já falei milhão de vezes, a Rússia, o campeonato russo, os times da Rússia não disputam campeonatos europeus, só disputa somente campeonato regional, campeonato nacional, que é local. Inclusive, nem existe mais transmissão de jogos do campeonato russo para o resto do país, para o resto do mundo.
Somente mais é local. Talvez se você conseguir baixar uma VPN lá da Rússia, você consiga assistir, mas é uma burocracia. Então nem transmissão de campeonato russo não tem mais pro resto do mundo. Então é se isolar, ficar isolado, como eu já havia falado antes. O pai do Gerson soltou aquelas informações na mídia falando que o Zenit iria pagar a multa do Gerson, quando na verdade até o momento o Zenit não falou nada. O Zenit sim demonstrou interesse na contratação de Gerson, mas até o momento não falou nada sobre pagamento de multa de 25 milhões de euros. Isso quem está falando, soltando na mídia, é o staff do Gerson, juntamente com o pai do Gerson, para valorizar mais o passe do jogador, para obrigar o Flamengo talvez até a baixar o valor, né, e aceitar negociar por menos, ou então dar uma renovação salarial ainda maior para o Gerson, que ele já é um jogador que ganha muito dinheiro. O Felipe Melo ontem falou no programa lá da Globo que se fosse ele não iria. Eu até tô gostando do Felipe Melo como comentarista, porque o Gerson já ganha um alto salário, cara, no Flamengo. O Gerson já ganha um alto salário no Flamengo. Essa mudança de vida do Gerson para a Rússia iria ser só mudança de vida no âmbito ambiental, habitual, mas, tipo, financeiramente o cara iria ganhar mais dinheiro, mas só que, tipo assim, cara, não seria uma mudança drástica, assim, tipo, porque o Gerson já é rico, cara, o Gerson já é milionário, ele só ia ficar mais milionário. Então, é meio que aquela diferença, o que é 100 milhões na conta e 10 milhões na conta? Cara, o ser humano não precisa de mais dinheiro do que isso para sobreviver. O Gerson que ganha um alto salário aí, tem um contrato renovado até 2030, eu não sei o que ele vai fazer lá na Rússia, né? Claro, mas isso depende do jogador, né? E ainda tem aquele imbróglio dele, se ele vai jogar o Mundial vendido ou não, que se for vendido, eu prefiro que nem jogue. Eu prefiro que daqui do Brasil já vá pra Rússia e fique por lá. Não precisa nem jogar o Mundial com o Flamengo, não. Como eu já falei anteriormente. Depois que tiver uma dividida lá, o cara vai deixar o pé? Já que ele tá vendido pro outro time? E perdeu um contrato desse milionário? A gente não sabe, né? Então vamos ver aí qual que é a situação. O Ancelotti já deu um papo pro Gerson, falou que existe campeonatos melhores para ele disputar do que campeonato russo. E o Flamengo tenta a contratação do jogador do Milan. Isso mesmo, se trata de Noah Okafor. A priori quem trouxe essa informação foi o Mauro César Pereira e o Vene Casagrande confirmou também lá com as fontes dele. Nesse caso, eu já vi esse jogador jogando algumas partidas pela seleção da Suíça, pelo Milan e pelo Napoli, que foi clubes que ele jogou. Eu nunca vi ele jogando, até porque ele é reserva dos reservas desses clubes. E não quer dizer que porque o jogador está na Europa, que vale a pena ele vir para o futebol brasileiro. Porque, cara, o Arrascaeta tem muito mais qualidade do que muito jogador que joga lá na Europa. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui, claro que é posição diferente. Mas na minha opinião, Lucas Vázquez, que joga no Real Madrid, o maior clube do mundo, pra mim, Lucas Vázquez não tem nível para jogar no Real Madrid. Eu não acho ele um baita de um jogador, não é um bom jogador. Ele é um jogador mediano, para menos que isso. Não é aquele jogador para estar num time estrelado, um grande clube daquele. Ele é um jogador para estar jogando lá no Bournemouth, da Inglaterra, no máximo. Para estar jogando lá no Genoa, entendeu? Não é um jogador. Então, esse cara aí, o Noah Okafor, eu já vi ele participando de alguns jogos da seleção suíça. Para quem não sabe, eu faço aposta. Então, quando estava jogando a seleção suíça, eu ficava acompanhando alguns jogos dela, não com a intenção de acompanhar esse Noah Okafor, mas para ver se o time ia jogar bem, jogar mal, para a gente poder fazer entrada, né, nos jogos. E eu vi ele jogando, saindo do banco, não vi nada demais, já vi ele jogando 3 vezes, não vi nada demais, assim, para um jogador, e o time do Milan tá pedindo 15 milhões de euros. Na minha opinião, não vale a pena. Se for para pagar 15 milhões de euros, é melhor pagar no Carrascal, do que pagar nesse Okafor. Porque, nível por nível, por mais que o Carrascal esteja jogando lá na Rússia, mas eu acho que, tecnicamente, o Carrascal é melhor do que o Okafor. Para a contratação de peso para o Flamengo, é melhor trazer o Carrascal do que o Okafor. Até porque os dois clubes estão querendo o mesmo valor pelos seus respectivos jogadores. O Milan quer 15 milhões de euros pelo Okafor e o Dinamo Moscou quer 15 milhões de euros pelo Carrascal. Então, se eu sou o Flamengo, eu prefiro, se for para escolher, eu prefiro contratar o Carrascal e deixar esse Okafor de lado. Porque, na minha opinião, não é um jogador que vale a pena. A não ser que o José Boto, que trabalhou na Europa, inclusive ele é português, viu alguma coisa diferente desse cara. Enxergou um potencial grande nele. Até porque ele é um jogador jovem, ele tem apenas 25 anos, só que ele tem um histórico de lesão já em sua carreira. Ele joga pouco e se lesiona. A verdade é essa. E também já foi reprovado em exames médicos lá no Napoli por conta que ele estava acima do peso. Ou seja, um jogador indisciplinado na área alimentar. Então, será que não seria um problema esse cara jogar aqui no Flamengo? Agora deixa aqui a sua opinião nos comentários se você concorda comigo.
É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço a você mais uma vez que se inscreva no canal. Estamos chegando à marca dos 1000 inscritos. Se inscreve no canal para dar aquela moral para nós. Ativa o sininho de notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, falou e saudações rubro-negras.